Alô, galerinha, vamos dando continuidade aí na matéria, tá? Capítulo 6, página 358, tá? Essa é uma matéria, assim, que eu gosto muito, que eu acho bem legal, tá? Que começa a falar de hereditariedade no ensino médio, vocês vão começar a falar em biologia, em genética, tá? A gente vai falar de evolução biológica, a gente vai falar de seleção natural. Só que agora, como vocês estão no sétimo ano, vocês vão ver bem o básico, né? No ensino médio vocês vão ver assim, é uma matéria assim que eu particularmente acho muito legal, acho muito interessante, tá? E lá em cima na página 358 está falando assim, hereditariedade, né? Hereditariedade é a transmissão de características, tá? É a nossa herança que os nossos pais deixam pra gente, né? Na hora que a gente vai ser formado, tá? É o gameta masculino com o gameta feminino, né? O gameta masculino espermatozoide, gameta feminino ovócito secundário. Quando eles se unem, né, eles vão formar um óvulo que depois de 9 meses vamos nascer, tá? Só que como nós somos formados? Nós somos formados aí por 46 cromossomos, né? 23 pares de cromossomos. 23 quem doa nosso pai, 23 quem doa nossa mãe. Então a gente vai herdar deles características, tá? Características morfológicas, né, que é a nossa aparência. Cara, tem gente que é parecido com o pai, tem gente que é parecido com a mãe, tem gente que realmente é uma mistura dos dois. Isso quem doa são eles, né? Cabelo, cor de pele, cor dos olhos, altura, tudo o que nós somos é porque veio do nosso pai e da nossa mãe, tá? É a nossa herança genética, tá? E quem é considerado aí o pai da genética, que vocês vão estudar lá em biologia, quem é considerado o pai da genética, tá? Tá no segundo parágrafo falando aí, ó. Um monge e botânico austríaco Gregor Mendel, tá? Gregor Mendel viveu aí nos anos aí de 1800, tá? Aproximadamente em 1822 a 1884, e ele é considerado o pai da genética. Nessa época, a tecnologia era zero, né? A tecnologia que a gente conhece hoje não existia. Então, e ele mesmo com a tecnologia limitadíssima, ele conheceu, ele que fez muita coisa pela genética, coisas que a gente vê hoje. Claro que hoje em dia a gente sabe mais detalhes, né? Ele não tinha muito nessa época ele não tinha muito aprofundamento assim tecnológico, ele não tinha como ver, mas ele era muito estudioso e ele era um bom observador. Então muitos conceitos de genética hoje foram aplicados por Mendel lá atrás, e ele é o pai da genética. Quando vocês estudarem genética, a primeira coisa que vocês vão estudar vai ser Mendel. Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, ele foi fantástico, tá? E evolução biológica. Quando a gente fala de evolução biológica, os dois mais famosos aí, tá? Tá até na página 359, tá a foto dos dois, que é Lamarck e Darwin, tá? O Lamarck, né, ele viveu aí, né? O Lamarck veio antes de Darwin, tá? E o Lamarck ele foi como se fosse assim um pioneiro, né? E todo pioneiro, toda pessoa que começa fazendo o trabalho primeiro, nem sempre vai acertar ou não vai descobrir tudo o que tem que descobrir. E as pessoas que vão vindo depois vão melhorando, né? Eu, por exemplo, eu começo a fazer um trabalho agora e eu não vou poder levar, eu não sou imortal, vai chegar uma hora que eu vou morrer. E pessoas que vai vir depois de mim vão pegar o meu trabalho e vão aperfeiçoar ele ainda mais. Então, é assim que funciona. E Lamarck ele foi o pioneiro em falar de evolução de espécies, né? Transformações de espécies. Então ele falou coisas que na época eram ideias dele. Depois a gente foi descobrindo que não era assim, tá? Mas não tem que crucificar ele não. Ele foi aí também histórico, tanto é que vocês estão até hoje
e vão a vida toda aí estudar Lamarck e Darwin, tá? Por que Lamarck e Darwin foram importantes? Porque antes de Lamarck, a ideia do fixismo era muito conceituado. O que era fixismo? Que as espécies, do jeito que nasciam, elas ficavam, elas eram imutáveis. E a gente sabe que não é isso. Durante anos, as espécies estão em constante evolução. Uns mais lentas, uns mais rápidos. Isso aí depende muito da espécie para espécie, meio ambiente, enfim, uma série de fatores. Mas o Lamarck ele quebrou isso. Ele quebrou isso falando duas coisinhas, tá? Que está até aí no finalzinho da página 358, que é a lei do uso e desuso. O que é a lei do uso e desuso? Se você tem alguma parte no corpo que você usa muito, essa parte vai evoluir. Se você tem uma parte no corpo que você não usa muito, essa parte vai regredir, ela vai sumir. Mais ou menos assim. Isso foi uma lei. E ele falou também, a segunda lei, que era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. As mudanças que você adquiria no seu corpo, né? Através dos seus anos de vida, você passaria para os seus descendentes. Tá? Por exemplo, perder um braço, seu filho vai nascer sem braço porque você perdeu um braço? Não. Então isso aí também foi quebrado, tá? E o que a gente muito do que a gente viu falar, do que a gente escuta falar hoje de evolução, quem começou assim também a falar coisas que fazia mais sentido foi o naturalista botânico, botânico não, desculpa, britânico, Charles Darwin. Esse camarada aí, sempre que vocês estudarem aí evolução, sempre que vocês estudarem aí seleção natural, assim como o Mendel é aí o pai da evolução da genética, o Darwin vai ser aí considerado aí o pai da seleção natural. Tá? Ele que começou esse contexto aí. Tá? Então ele foi importantíssimo, inclusive ele era um viajante, né? Ele viajou durante algum tempo, ele visitou Galápagos, ele visitou o Brasil, tá? Tem até um caminho aqui no Rio de Janeiro que falam que foi o caminho que Darwin fez. Então assim, ele foi importantíssimo, tá? Não é à toa que ele está no livro didático de vocês aí, tá? E só para vocês terem uma ideia, ele foi, né? O Darwin, ele contemporâneo aí do Mendel, tá? E daqui a pouco eu vou falar dos dois aí. Então, só aí nesse livro, na página 358, tá mostrando aí algumas espécies de aves, né? Das aves chamadas tentilhões, tá? E Darwin, nas viagens dele, ele era um ótimo observador. Darwin é um ótimo observador e ele ficava intrigado com as coisas, ele era um curioso, né? E um cientista. E ele foi em Galápagos, é um arquipélago de Galápagos. O arquipélago é formado por várias ilhas. E ele reparou que nas ilhas existiam aves diferentes, mas parecidas. Aves diferentes, mas parecidas. E ele observou que o bico delas era diferente. A característica morfológica, quando eu falo morfologia, é a aparência, eram bem parecidas, bem próximas, mas o bico era diferente. Então ele viu que devido ao isolamento que elas tiveram de ilhas diferentes, elas foram se modificando, o bico foi se modificando para sobreviver naquele ambiente específico de cada ilha, né? E as aves antigamente, né? A teoria que ele chegou é que essas aves, todas elas eram uma única espécie. Elas compartilham o mesmo ancestral em comum. Que depois, devido ao isolamento das ilhas, cada uma foi se aperfeiçoando, se modificando para sobreviver naquele ambiente que elas se encontravam, tá? E aí ele viu aí que as espécies que adquiriam novas características que dariam vantagem a ela, as outras inferiores iriam acabar morrendo, tá?
Então ele deu aí o conceito aí de seleção natural que está mostrando aí na página 359, tá? Bota na página 360 aí pra gente finalizar, que eu vou contar a história aqui. Lá na página 360 tá assim: Darwin, lá na primeira linha, Darwin também não conseguiu explicar todos os aspectos que envolvem a evolução dos seres vivos. O Darwin e o Mendel, como eu falei para vocês, né? Eles viveram na mesma época. Só que um era austríaco, o outro era inglês, não era no mesmo país. Só que reza a lenda, tá, que Mendel escreveu cartas a Darwin, tá? Só que as cartas falam que tem gente que fala que as cartas não chegaram, tem gente que fala que Darwin recebeu as cartas e não deu muita ideia para o Mendel, né? Então, assim, fica aquela dúvida, porque isso que o Darwin não conseguiu explicar, se ele tivesse conversado com Mendel, se ele tivesse estudado com Mendel, com certeza ele explicaria. Porque Mendel trabalhou genética, Mendel trabalhou cruzamento, Mendel trabalhou características que vocês vão ver depois. Então Mendel foi muito importante. Se ele tivesse conversado com Mendel, trocado uma ideia assim de... Pô, eu tenho certeza que eles seriam grandes amigos. Tenho certeza disso. E o que falam é isso, que Mendel tentou falar com Darwin, mas Darwin, tem gente que fala que ele não recebeu as cartas, tem gente que fala que ele não entendeu o que Mendel disse, tem gente que fala que ele ignorou. Eu tava lá? Não tava, a gente não tava lá para saber, então quem somos nós para julgar? Mas eu tenho certeza que se eles tivessem conhecido o trabalho dos dois, não só do Mendel, não só do Darwin, o trabalho dos dois seriam mais fantásticos ainda. Infelizmente, isso não aconteceu. Gente, vou ficando por aqui que o vídeo já tá longo. Vou fazer outro aí na sequência. Fiquem com Deus, tá? E bom estudo a todos.